Eu passei praticamente 2 semanas a ouvir a direitinha portuguesa a dizer que o Chega não era verdadeiramente de direita porque tinha votado contra um pacote laboral que o governo teve 7, 8 meses para negociar com um partido que poderia aprovar. O PSD continua com a ideia de que, enfim, mete as coisas para cima da mesa e quem quiser que aprove, quem não quiser não aprove, e portanto com essa postura os meus amigos não fiquem muito chocados de verem as suas propostas chumbadas, mas é interessante que uma lei, um pacote laboral que não foi negociado durante 8 meses com os órgãos que deveriam aprovar este pacote laboral, que era ou o Chega ou o Partido Socialista, aí os meus amigos teriam que tomar essa decisão, e ouvi durante 2 semanas basicamente estas pessoas a dizer: o Chega não é verdadeiramente direita, nós é que somos a verdadeira direita. Vamos ver a ampla maioria que chumbou a perda da nacionalidade por se cometer um crime apresentada pelo Chega. Só o CDS é que teve a coragem de votar favoravelmente e, pelo que sei, Rui Rocha votou diferente da sua bancada parlamentar. Vamos olhar para esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, ampla maioria chumba a perda de nacionalidade defendida pelo Chega. Para ser confirmada pelo Parlamento, este decreto teria de obter uma maioria de 2/3 dos deputados presentes, mas apenas reuniu o apoio das bancadas do Chega e do CDS, num total de 56 deputados, com o Rui Rocha incluído, salvo erro. O Parlamento reprovou esta sexta-feira por ampla maioria a confirmação do decreto requerida pelo Chega para a criação de pena acessória de perda de nacionalidade, diploma considerado inconstitucional pelo TC e depois vetado pelo Presidente da República. Estamos a falar, evidentemente, do Partido Social Democrata, que tem a espinha dorsal de uma enguia, a tentar, basicamente, fugir às suas, digamos, responsabilidades, porque até estariam disponíveis para avançar com esta medida, mas depois querem a aprovação de determinados diplomas e não negociam coisíssima nenhuma. Meus amigos, não têm maioria absoluta, têm que perceber o vosso lugar. Se o povo português vos quisesse com maioria absoluta, já vos tinha dado maioria absoluta. Já tiveram 2 oportunidades para vos dar maioria absoluta, na verdade, e nunca quiseram. E, portanto, se não quiseram, os meus amigos têm que compreender que, pela segunda vez, vocês não têm maioria absoluta, terão que negociar, na verdade, nem é pela segunda, é pela terceira, quarta ou quinta, têm que perceber que terão que negociar e não podem passar 8 meses, por exemplo, no caso do pacote laboral, 8 ou 9 meses sem dizer absolutamente nada ao Chega. Lembram-se na 25ª hora que, independentemente da concertação social, que quase que lhe foi atribuído um poder de veto que não existe, quando percebem que a concertação social não vos pode aprovar o diploma, deixa lá falar com o Chega a ver se eles apoiam. Depois admiram-se que as coisas corram mal, não é? Depois admiram-se de ficar sozinhos. Só têm o que merecem. Mas aqui está a verdadeira direitinha sobre a questão da perda da nacionalidade como pena acessória. Veja-se bem que a direitinha está toda muito incomodada. Na sequência de uma votação eletrónica, num total de 208 deputados votantes, a confirmação do decreto teve 152 votos contra, provenientes dos deputados das bancadas do PSD, PS, Iniciativa Liberal Livre, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e JPP. Mas pelo que sei, a Iniciativa Liberal, a bancada não foi unânime. Se o PSD se demarcou do Chega na confirmação deste diploma antes vetado pelo chefe de Estado, o partido de André Ventura também não votou as alterações apresentadas pelos sociais-democratas e CDS ao decreto sobre perda da nacionalidade, alterações que reduziam o leque de crimes suscetíveis à perda da nacionalidade, limitando-os basicamente a crimes contra o Estado e terrorismo. E, portanto, para o Partido Social-Democrata, para que fique claro, para o Partido Social-Democrata, se tivermos um violador que adquiriu a nacionalidade, pode mantê-la. Portanto, é basicamente isto. Se tivermos um incendiário, se tivermos um homicida, não importa, não perde a nacionalidade. E, portanto, e tal é inconstitucional porque coloca portugueses em papel de desigualdade. Claro que estão em papel de desigualdade. É como é óbvio. Eu não sei porque é que este dogma da igualdade toma conta do Estado e das cabeças dos supostos representantes do povo português, como se a igualdade fosse, enfim, uma verdade dogmática que tem que ser seguida em todo o lado. Enfim, não há nada que justifique essa ideia, não me parece haver nada que justifique essa ideia, mas lá está, é o vírus liberal a contaminar as discussões. E depois além do Chega, votaram contra as alterações propostas pelo PSD-CDS todas as bancadas da esquerda parlamentar. A Iniciativa Liberal absteve-se, apesar do seu ex-presidente ter votado a favor ao lado do PSD e do CDS. Ok, portanto, engano meu. O Rui Rocha não votou ao lado do Chega para colocar a perda da nacionalidade como pena acessória, votou ao lado das alterações propostas pelo PSD e pelo CDS que foram reprovadas. Em maio, por unanimidade, o TC chumbou o decreto que for então aprovado pelo PSD, Chega e CDS.
alegando a violação dos princípios constitucionais da igualdade e da proporcionalidade. Sim, igualdade e proporcionalidade. Veja-se bem que não é proporcional, segundo estas pessoas, retirar a nacionalidade a um violador. Sabem o que é desproporcional? Alguém violar. Isso é que é desproporcional. É desproporcional, é imoral, é monstruoso e, portanto, tem que ser punido de forma severa. A perda da nacionalidade é uma cortesia de Estado. Não estamos a falar de nada muito duro. Estamos a falar de algo básico. Esta pessoa acha que tem uma espécie de garantia de pertença à comunidade nacional que perdeu no momento em que violou uma mulher. É simples. Não tem que haver discussão aqui. Não há cá coisas de, bom, é demasiado dura a pena. A pena é pouca. Para o que um animal desses merecia, a pena é pouca. Essa é que é a verdade. Mas pronto. Tem aqui o resto da notícia. Perante esta posição do TC, que reafirmava uma anterior decisão tomada em relação a esta matéria de perda de nacionalidade, o PSD decidiu demarcar-se da iniciativa do Chega de tentar confirmar o diploma na Assembleia da República através de uma maioria de 2/3. E depois vão ter aqui também, parte importante, as reações de André Ventura, salvo erro. Tem aqui, face a esta posição do PSD, o Chega, o presidente do Chega, André Ventura, declarou esta sexta-feira que durante o debate em plenário, quem tenta agradar à esquerda fica com a esquerda. Com o debate esta manhã, ficou logo claro este cenário de desacordo entre o PSD e o Chega, conduziu à queda do objetivo de ser introduzida uma pena acessória de perda de nacionalidade. O vice-presidente da bancada social-democrata, António Rodrigues, fez saber à bancada do Chega que importa cumprir o desígnio constitucional nesta matéria, reduzindo o leque de crimes suscetíveis de perda de nacionalidade previsto nas anteriores versões do diploma. E depois tem aqui que o João Almeida advertiu o Chega que o melhor do ponto de vista político era aceitar um leque de crimes menor. Portanto, o João Almeida basicamente ainda tentou servir de intermediário entre a ideia que o Chega tinha e a ideia que o PSD tinha. E, portanto, tem basicamente aqui, quer dizer, o Partido Social Democrata não está disponível para coisíssima nenhuma, minimamente decente. Estamos a falar de senso comum. Aliás, acho interessante o próprio Partido Social Democrata, que é neste momento o único entrave e a única limitação a um processo de revisão constitucional, são os únicos, porque o processo de revisão constitucional podia estar aberto amanhã, e só não está, amanhã não porque é domingo, mas podia estar aberto amanhã, em termos metafóricos que vocês compreendem, se o Partido Social Democrata quisesse. Primeiro disseram que não queriam, agora estão a adiar para o último ano ou para o penúltimo ano do mandato. E, portanto, é interessante pensar que olhar para o Partido Social Democrata a queixar-se da Constituição como um suposto impedimento prático ao avanço das agendas que eles quereriam ver implementadas, alegando que quereriam ver esta ideia do Chega implementada, só não a implementam por questões constitucionais. Acho interessante pensar nisto, sendo que o Partido Social Democrata é neste momento o único que entrava a uma revisão constitucional. E, portanto, os meus amigos poderiam alterar isso perfeitamente e dizem, bom, mas queres alterar o princípio da igualdade? Quero tornar desigual aquilo que não é igual. É fácil de perceber. A igualdade como uma religião de Estado ou como um dogma religioso das democracias liberais é um disparate, como é óbvio que não é igual. Como é óbvio que há os insiders e os outsiders, como é óbvio que há os nacionais e os estrangeiros. Só a ideia de nacionais e estrangeiros incomoda as mentes cosmopolitas das democracias liberais. Mas saibam que é um disparate, porque realmente há nacionais e há estrangeiros. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.